Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre maternidade sem nenhuma rede de apoio. Bom, eu quero começar falando que ano passado eu fui para o Brasil e a Júlia tinha uns 2 meses e para começar eu fui sozinha com um bebê de 2 meses. E aí eu peguei um voo de 17, 20 horas e aí mais 2, 3 horas de estrada sozinha com carrinho, malas. E a falta da rede de apoio começa ali, nas pequenas coisas. Numa viagem que você quer fazer, ir na padaria, ir na esquina, tomar um banho, e você começa a sentir falta da rede de apoio. Mas aí, tudo bem, eu encarei esse voo e eu cheguei no Brasil. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a ver meus amigos, minhas amigas que estavam grávidas, os bebês recém-nascidos, e todas elas tinham uma coisa em comum. Todas elas tinham como principal e às vezes única responsabilidade amamentar. Então, eu as via sentada no sofá, recebendo visitas, uma casa limpa, comida pronta, roupa lavada, e eu pensava, nossa, que sonho! Mas aí eu entendi a realidade, não eram elas que elas estavam fazendo tudo e dando conta de tudo, afinal, ninguém dá conta de tudo. Então elas tinham a mãe, a sogra, a irmã, a cunhada, alguém que elas pagavam pra estar lá dando conta de tudo, porque elas não conseguiam. E aí tava tudo bem também, graças a Deus tem gente que consegue ter uma rede de apoio. Isso deixa a vida mais leve, deixa a vida mais fácil, mais prática. Mas você precisa saber que não é a realidade de todos. Quando a Julia nasceu aqui na Irlanda, por exemplo, foi tudo muito bom, foi muito perfeito, não tive nenhum problema e nada para reclamar. Mas 36 horas depois eu estava fora do hospital. E aí, pela data que ela nasceu, eu já tinha um compromisso. Então eu saí do hospital, fui para casa, me arrumei e tive que ir para um compromisso. E não tinha escolha. Não tive tempo de pensar, não vou, ou nossa, nasceu. Não, tinha que ir. E aí eu lembro que no dia eu não tinha ainda a bolsa de maternidade, não tinha chegado. E aí o que eu fiz? Tinha uma bolsa pequenininha, coloquei algumas coisas que eu achei que precisava, sem nenhum conhecimento, sem nada, e fui. O compromisso estava ali, tinha que ser feito. No dia seguinte, minha casa era de carpete, eu tava aspirando a casa e lavando a roupa. E aí a vida continuou, não tinha tempo. Ninguém me ensinou como é que dá banho, como é que troca a fralda. Tive que me virar, tive que aprender na internet, perguntar pra alguém. E ninguém tava ali caso eu errasse. Era eu que tinha que fazer. Tava tudo bem também, mas eu tive consequências disso. E uma consequência que eu tive foi a amamentação. Como a Irlanda não é um país onde as pessoas amamentam, onde não é comum, então eu acabei desistindo da amamentação muito cedo. Depois de 1 mês e meio eu já tava na fórmula, dando fórmula 100% do tempo. E aí eu estava no Brasil e muita gente me perguntava, mas você amamenta? E eu disse não. E eles disseram, mas você é brasileira, você tem que amamentar, todo mundo aqui amamenta. Não é porque os irlandeses não fazem que você também tem que segui-los. E aí eu me pergunto, mas se eu moro aqui, você no Brasil amamenta, porque tem uma rede que te ajuda, que te ensina, que te apoia, que não te deixa desistir. Aqui eu não tinha. Aqui eu cheguei no hospital e eles falaram, olha, eu tenho essas 3 fórmulas, escolha uma. E aí eu escolhi. E aí quando a Júlia nasceu, eles falaram, você tem 3 horas pra amamentar, senão ela vai pra fórmula. Não tive ninguém dizendo, vamos, você vai conseguir, é assim que faz. Claro que lá tinha um tipo de enfermeira que ajudava, mas era uma enfermeira para 1 milhão de pessoas, e aí ela não estava comigo 100% do tempo, me ajudando, me apoiando, me ensinando. Então eu acabei desistindo. E tá tudo bem também. Mas no Brasil eu ouvi essa frase quando eu estava lá com a Júlia, dando fórmula na mamadeira. E aí uma pessoa me disse assim, mas amamentar é uma conexão entre você e o bebê. Se você não amamenta, então o amor provavelmente é menor. Provavelmente o amor é diferente, é menor, não é? E aí, uma prepotência você conseguir dizer que
nenhum irlandês ama os filhos dele como você, brasileiro, ama, porque eles não amamentam. Porque eles também podiam dizer que o brasileiro não ama os filhos porque o brasileiro deixa o filho passar fome, porque o brasileiro coloca o filho na creche com 6 meses, porque o brasileiro cria criança na favela. Mas eles não podem dizer isso, sabe por quê? Porque a nossa realidade é diferente, porque a vida de cada um é diferente. Mas eu ouvi essa frase. Outra frase também que eu ouvi é: ah, então a maternidade é muito fácil, você não precisa amamentar. Então você sempre pode delegar, as pessoas sempre podem fazer, você só descansa. E aí vem outra prepotência da pessoa me dizer que a amamentação se resume apenas, que a maternidade se resume a apenas a amamentação. Nada mais, você não precisa fazer mais nada, você só amamenta. Isso é a maternidade. Qualquer coisa diferente disso é exagero. Mas aí eu não amamentava e eu ainda me sentia cansada. Porque eu tinha que dar conta de um recém-nascido, de uma casa, de uma vida, de roupa lavada, de comida. E eu tinha que fazer isso sozinha. Graças a Deus, eu tinha o pai da Júlia, eu tenho o pai da Júlia, que quando eu tô cansada, ele pega, eu preciso tomar banho, ele pega, que quando a Júlia tá doente, ele cuida. E quantas vezes a gente sentou na cama a noite inteira porque a Júlia tava doente. Então, mesmo que você não amamente, isso não significa nada, porque aqui na Irlanda 90% dos partos são normais, você não tem opção de ter o parto cesáreo. Quando no Brasil as pessoas têm a opção e elas ligam no hospital e agendam porque elas têm compromisso e tem que seguir uma agenda. Mas o irlandês, ele não te diz que você ama menos seu filho porque você optou pela cesárea, porque você não quis sentir a dor do nascimento do seu filho. Então você consegue ver a prepotência que apenas a diferença de cultura te traz? Outra coisa que eu sempre ouvi, até mesmo antes da Júlia nascer, é: você conhece a pessoa quando você dá poder e dinheiro para ela. Mas aí você pensa comigo, aqui na Irlanda nós temos milhares de brasileiras que namoram estrangeiros, e aí o relacionamento é perfeito, casam, e aí eles têm filho, e aí acaba o encanto, acaba o amor, com mais uns problemas. Então, ao invés de você dizer dê dinheiro e poder para uma pessoa e você vai conhecê-la, diga dê uma criança. Dê uma criança para um homem, para uma mulher, para um estrangeiro ou um brasileiro, e aí você vai saber quem ele é. Porque a partir do momento que você tem uma criança e você precisa colocá-la como prioridade, você precisa mudar sua vida, seu financeiro, seu tempo, você vai entender quem você é. Como você cuida do seu filho fala mais de quem você é do que do como ele vai ser. A sua educação para o seu filho mostra exatamente quem você é. E não é o que você fala que educa o seu filho, é o que ele vê você fazendo. Como você o trata, como você trata os outros, quem é a prioridade na sua vida. Seu filho, você dormir, viajar, e é isso que educa um filho. E apesar de todas essas minhas amigas, elas terem filho com estrangeiro, muitas vezes a força também duplica. Porque apesar dos problemas serem maiores, as dificuldades, você tem uma força para continuar, você tem uma razão para continuar. E os relacionamentos que não acabam, eles se tornam os mais fortes. Eles se tornam os relacionamentos que nunca acabarão. Eles se tornam os casais que nunca vão se divorciar. Não importa o que aconteça, porque eles passaram pela maternidade juntos, sozinhos. Você vê comigo uma vida sem rede de apoio, o que ela se torna? Ela se torna, principalmente fora do seu país, ela se torna uma vida com 2 julgamentos. Você ouve o julgamento brasileiro do pessoal falando, mas por que você não ensina português pro seu filho? E você ouve o julgamento irlandês, no meu caso, dizendo que absurdo você falar português com o seu filho, eu não consigo entender, isso é rude. E aí você consegue entender agora por que as mães brasileiras não estão ensinando português para os filhos? Porque as mães brasileiras se sentem encurraladas quando elas estão falando a própria língua, se sentem intimidadas quando elas falam a própria língua. E aí elas não passam isso pra frente. Até porque uma criança que mora na Irlanda, por exemplo, e ela é ensinada português apenas pela mãe, a tendência é a criança falar inglês.
porque o português é fraco, porque ela ouve o inglês 24 horas, então ela vai começar a responder em inglês, ela vai aprender inglês primeiro. Então é uma determinação muito grande você querer ensinar português quando você é o único que fala. Mas mesmo assim o julgamento tá aí e a rede de apoio muitas vezes não está. O que eu quero te dizer com isso é que valorizar a pessoa que tira um dia, 1 hora ou 10 minutos para te fazer uma comida, cuidar da sua casa ou lavar sua roupa, enquanto você amamenta ou cuida do seu filho, é um privilégio e é algo para se agradecer. Não é obrigação de ninguém te ajudar, não é obrigação de ninguém criar o seu filho, mas todos estarão ali para julgá-lo. Tem uma frase que diz que não se cria uma criança sem uma vila. Agora, eu posso dizer, mesmo morando fora, que isso é uma verdade. Porque mesmo que você não tenha família, não tenha nada, você sempre vai ter alguém, uma creche, um lugar, uma pessoa que você vai deixar o seu filho por 10 minutos, um dia, no tempo que você está trabalhando. Sempre vai ter um grupo no WhatsApp, no Facebook ou o YouTube que você vai pedir referências quando você não sabe o que fazer. Então, não existe maternidade sozinha. O que existe são mães solteiras. Mas a maternidade, apesar da culpa e da solidão que ela te traz, você pode ter certeza que sempre haverá alguém ali pra você. Mas a maternidade é isso. A maternidade é a culpa, é a solidão, mas é a bênção. É o sentimento, é a alegria, é o amor, que isso também ninguém te tira. Eu tenho uma amiga que ela engravidou de um turco aqui na Irlanda e o turco assumiu a criança de colocar o nome registrar a criança, mas ele pediu para não ter contato e para ela não contar para a família dele, porque ele era muçulmano, pela religião seria uma questão muito complicada para ele. E tudo bem, ela aceitou. E aí ela fala todos os dias pra mim, assim como eu não tenho ninguém para dividir os problemas, eu também não preciso dividir as alegrias. Todas as conquistas da minha filha são apenas minhas, são méritos apenas meus, assim como os problemas que ela tem. Os problemas dela eu resolvo sozinha. E como tudo na vida, a gente sempre tem o ônus e o bônus, e essa é a questão da maternidade sem apoio. Apesar de toda a dificuldade, é gratificante. Você nunca vai estar sozinha. É aprender a se doar, é aprender a amar, é aprender muita coisa todos os dias, a todo momento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistir, obrigada por ficar com a gente. A gente continua esse assunto aqui nos comentários. Se inscreva, curta, siga no Instagram e a gente continua por lá. Muito obrigada, boa sorte para todas as mães que precisam continuar a jornada da maternidade e para os pais também que estão sempre lá ajudando. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!